Gigantes no Japão antigo, descobertas que estão modificando muitas noções preconcebidas do passado. A presença de gigantes, estranhamente, sempre foi ocultada pela arqueologia oficial. Esta vez, no entanto, a descoberta que foi feita em Nara, o berço espiritual do Japão, em uma das áreas arqueológicas mais ricas, inclusive em monumentos megalíticos, uma área em que eu já estive por várias vezes pesquisando. Mas no final do vídeo vou mostrar para vocês alguns lugares em que eu estive em Nara que parecem ter sido feitas por gigantes. Para confirmar a presença de gigantes no passado, foi feita essa descoberta extraordinária que está sendo reconhecida, algo inédito, algo, se não inédito, algo muito, muito raro de acontecer. Isso significa que algo está mudando. Parece que, com tudo o que vem acontecendo, algo está fazendo com que aquilo que antes era varrido para debaixo do tapete, agora vem à tona. Falemos então dessa descoberta. A descoberta consistiu não só de uma espada de mais de 2,5 metros de comprimento, ou seja, imagine o sujeito que manipulava essa espada, ele teria que ter aí em torno de mais de 4 metros de altura. Tanto é que o sarcófago que foi encontrado e que ainda não foi mostrado, um sarcófago de madeira, mede 5 metros de comprimento. Então, o indivíduo que estava lá dentro, provavelmente um sujeito muito, muito importante, e um status muito, muito elevado, certamente um nobre, porque nesses cofuns ou túmulos eram enterrados apenas pessoas da alta linhagem nobre. Esse sujeito media mais de 4 metros de altura. E essa espada foi encontrada, juntamente com o sarcófago, encontrada no Tomio Maruyama Kofun, que é uma tumba do final do século IV, na cidade de Nara, como eu falei, no oeste, fica no oeste do Japão, muito perto de Osaka. Essa descoberta foi anunciada na quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, pelo Centro Municipal de Pesquisas de Propriedades Culturais Enterradas de Nara e pelo Instituto Arqueológico da Prefeitura de Nara de Kashihara, que escavaram o sítio. Junto com a espada, também foi encontrado um espelho de bronze com 64 centímetros de comprimento, o maior do gênero e o único em forma de escudo, feito naquele período no leste da Ásia. Ou seja, temos aí um conjunto de descobertas simplesmente extraordinárias. Nesta foto, vocês veem na parte de cima a espada original da forma como foi encontrada, já um tanto quanto, diria, bastante corroída. Obviamente que ela vai ser restaurada. Essa foto foi tirada no dia 5 de dezembro de 2022. Foi tirada pelo Conselho de Educação da cidade de Nara. Na parte de baixo vocês veem Riko Murase, bem no centro, ajoelhado, curador do Conselho de Educação de Nara. E logo atrás, uma imagem de raio-x da espada. Então vocês veem uma imagem em tamanho natural, para vocês terem uma ideia do tamanho
dessa espada. Uma pessoa, para manipular um tal instrumento, teria que ter, como eu falei, mais de 4 metros de altura. Aqui a cidade, aqui o mapa de Nara e a localização exata do Tomio Maruyama Kofu. Maruyama significa Maru é redondo e Yama é montanha, ou seja, é montanha redonda, né? Aqui vocês podem ver o Kofu Tomio Maruyama visto de cima. Aqui uma foto tirada de um helicóptero pela Kyodo News no dia 20 de janeiro deste ano, 2023, que mostra o Kofu mais de perto e vocês veem, dá para ver bem nesta imagem o tamanho do túmulo em que estava o sarcófago e a espada. Essas descobertas sem precedentes foram feitas em novembro do ano passado, imediatamente classificadas como tesouros nacionais. Sem dúvida, já estão revolucionando as noções do mundo antigo. Como declarou e admitiu Kosaku Okabayashi, que é o vice-diretor do Instituto Arqueológico de Nara, em Kashihara, quote, abre aspas, essas descobertas indicam que a tecnologia do período Kofun, período que vai do ano 300 até 710 d.C., está além do que se imaginava, e são obras-primas da metalurgia daquele período. Ele chamou suas descobertas de um avanço na pesquisa do período, nomeado como Kofun, que eram os túmulos construídos para os altos membros da nobreza sanguínea da classe dominante. O centro de Nara começou a escavar o Tomio Maruyama túmulos em 2018, até que, em janeiro último, atingiu a área do Kofun chamada Tsukuridashi, que é uma parte projetada na parte central, onde encontraram uma instalação funerária contendo um sarcófago ou caixão de madeira de nada menos do que 5 metros de comprimento. A espada de ferro e o espelho de bronze estavam na argila que cobriam o sarcófago. A superfície do espelho de bronze, que vocês estão vendo aí, belíssimo espelho, realmente muito bonito, e como vocês podem reparar, tem símbolos reptilianos, como se fossem de dragões. Esse espelho de bronze ele mede 64 centímetros de comprimento, 31 centímetros de largura e pesa 5,7 quilos. É maior de qualquer outro encontrado em um sítio arqueológico do Japão. Até então, o espelho de bronze com maior superfície havia sido desenterrado nas ruínas de Hirabaro, na província de Fukuoka, e ele tinha 46,5 centímetros de diâmetro. Normalmente, os espelhos de bronze são arredondados, mas este tem a forma de um escudo. A superfície apresenta padrões idênticos aos inscritos em um tipo de espelho chamado Daryukyu. Padrões complexos estão inscritos na parte de trás, e os especialistas elogiam o espelho como uma obra-prima de artefato de bronze do período Kofun. Essa foto que vocês estão vendo foi tirada no dia 20 de janeiro último, 2023. Agora vocês estão vendo um raio-x tirado no dia 6 de janeiro de 2023. Dá para ver mais claramente alguns detalhes pelo raio-x. E realmente são símbolos ainda que precisam ser devidamente decifrados. Que tipo de mensagem conteria esses símbolos? Que tipo de tecnologia poderia estar sendo descrita nesses símbolos? Vamos aguardar. Espero que divulguem os resultados e
Não façam como já fizeram tantas vezes de simplesmente deixarem para alguns poucos privilegiados as informações. Bom, a espada, como eu falei, mede 2,6 metros. A lâmina em si mede 2,37 metros. Então, com o cabo, ele chega a 2,6 metros. Ele tem 6 centímetros de largura, mais de 1 metro mais comprida do que a espada mais longa até então conhecida, que tinha sido encontrada em 2016 em um Kofun em Ebino, na província de Miyazaki, ao sul de Kyushu. E ela foi datada do início do século VI e media 1,5 metros, ou seja, a atual mede 1 metro a mais. Essa que vem sendo encontrada em Miyazaki é um tipo chamado Dakoken, cuja lâmina é distinguida por suas formas levemente onduladas, como uma cobra. Aliás, isso que eu estou falando agora, chamado Dakoken, se refere à espada que foi encontrada agora. Ok? Agora. Quer dizer, essa espada foi encontrada agora, de mais de 2,5 metros. A lâmina, ela tem esse requinte de ter as formas levemente onduladas. Nós vamos ver daqui a pouco no raio-x, na imagem de raio-x, dá para ver mais claramente. Mais de 80 outras espadas Dakoken foram escavadas em todo o Japão até agora, mas obviamente nenhuma tão grande. Nessa imagem vocês estão vendo os arqueólogos e um arqueólogo ali solitário sendo filmado. Foi nesse local então que foi encontrado todos esses tesouros maravilhosos. Vamos ver mais uma foto aqui, e que uma equipe da prefeitura de Nara está examinando a espada de ferro gigante. Ela aí, original. Bela imagem, não? Vamos ver mais uma outra imagem. Essa imagem é muito boa, não? Ela mostra, dá para ver bem aqui as ondulações da espada, da lâmina, e a extensão desse túmulo. Agora vocês estão vendo a imagem raio-x. Muito interessante, não? Realmente muito interessante. Muito interessante essa imagem. Foi tirada no dia 6 de janeiro, o último. Essa foto é uma cortesia do Instituto Arqueológico de Kashihara. Os especialistas descartam a possibilidade de que a espada tenha sido empunhada como uma arma. Vejam só, já estão aí tentando fazer com que tudo isso não tenha, na verdade, sido usada por gigantes, né? Então eles dizem que dificilmente teria sido empunhada em batalha por algum gigante. Eles preferem encontrar uma explicação mais plausível. Nessa explicação mais plausível, eles dizem que simplesmente era uma espada ritualística para afastar o mal. O que é estranho, porque se era uma espada ritualística apenas, por que queriam fazer um sarcófago com 5 metros de comprimento? Costumava-se enterrar espelhos e escudos junto com os mortos para protegê-los de espíritos malignos, isso é certo. Mas é a primeira vez que se encontra instrumentos cerimoniais de tais dimensões, e ainda junto com um sarcófago gigante. Pelo que se constatou, nenhum ladrão violou o caixão de madeira para furtar seu conteúdo, pois foi encontrado em boas condições. O Conselho de Educação de Nara planeja estudar o conteúdo do caixão ainda este ano. É aquilo que eu disse, será que vão divulgar os resultados, se há algum esqueleto gigante? Olha, eu duvido um pouco, mas temos esperanças de que todo esse ocultamento se abrande, quem sabe tenhamos boas informações a respeito. Bom, vamos falar mais um pouco aqui
deste Kofun. Aqui o esquema dele, vocês podem ver que o Tomio Maruyama, ele é o maior túmulo redondo do Japão. Ele tem 109 metros de diâmetro e 10 metros de altura. É localizado no lado oeste do rio Tomio, em Maruyama, em Owadasho, oeste de Nara. Essa, como eu já falei, é uma das áreas mais ricas arqueologicamente do Japão. Esse túmulo, esse Kofun, foi construído em 3 níveis no final do século V, que você vai poder ver as camadas, as 3 camadas do Maruyama. Uma pesquisa realizada pelo Conselho de Educação de Nara em 1972 confirmou a presença de uma câmara funerária de barro no topo do monte. Objetos funerários furtados da câmara funerária no período Meiji, que foi de 1868 a 1912, estão agora na coleção do Museu Nacional de Kyoto. No passado, uma equipe de escavação já havia desenterrado artefatos que incluem ferramentas e utensílios agrícolas de ferro, além de utensílios de cobre cilíndricos, além de espelhos decorados, recipientes de jaspe, contas cilíndricas, objetos em formas de enxada, objetos em formas de Y e H, objetos em formas de faca, cinzel, e um objeto em forma de pulseira, além de placas de cobre. Acredita-se que o Tomio Maruyama, que sem dúvida é um dos túmulos mais importantes para o estudo da primeira metade do período Kofun, na parte norte de Yamato, atual prefeitura de Nara, pertenceu a um indivíduo poderoso que apoiava os governantes Yamato, na época Yamato, que é o antigo nome do Japão, né? A câmara mortuária, onde as descobertas foram feitas, a câmara mortuária provavelmente pertenceu a alguém próximo a essa pessoa. Quem disse isso foi Naohiro Toyoshima, que é professor de arqueologia da Universidade de Nara. Ele também disse que a espada ritualística e o espelho em forma de escudo podem indicar que o indivíduo em questão estava envolvido em assuntos militares e ritualísticos. Já Seigo Wada, diretor do Museu de Arqueologia da Prefeitura de Hyogo, que deu conselhos sobre a escavação, disse, quote, "Eu me pergunto sobre o status da pessoa enterrada com os objetos, já que o indivíduo foi enterrado com uma espada e um espelho muito incomuns. Há grande expectativa para o estudo do conteúdo do caixão também, referindo-se ao sarcófago de 5 metros de comprimento. Bom, a respeito desse caixão, eu deixo aqui 2 perguntas. Não há grandes possibilidades desse caixão conter o esqueleto de um gigante? E se for encontrado tal esqueleto, será que as autoridades o revelarão ao público? A respeito de gigantes no Japão, eu produzi um vídeo um tanto curioso a respeito no meu canal, aqui no canal. Vou deixar o link para vocês na descrição. É um vídeo em preto e branco que mostra um homem gigante com mais de 4 metros de altura, que seria compatível, portanto, aí com o tamanho desse gigante que empunharia essa espada, né? E esse vídeo é muito curioso porque ele mostra esse gigante em um desfile militar no Japão, provavelmente na época imperial, certamente na época imperial, mas não se sabe exatamente em que época foi. E o filme, como ainda não foram encontrados os originais desses filmes, não há informação a respeito, não se sabe que data exatamente foi feito, em que lugar exatamente, que tipo de desfile militar era. Então, esse desfile militar pode ter sido nos anos 20, 30, não dá para saber. Provavelmente, eu acredito que foi feito aí nos anos 30. Nos anos 30 ou nos anos 40, já no meio da guerra ou um pouco antes da guerra. Isso parece ser um vídeo dos anos 30.
Ficaram algumas dúvidas a respeito, porque as imagens mostrando esse gigante são bastante convincentes. E, e assim, parece que parecem originais. Entretanto, como não dá para ter certeza exata, ficaram assim muitas e muitas questões a respeito desse vídeo e por enquanto ele está sendo considerado como CGI, apenas CGI. Eu mesmo, eu mesmo no vídeo acabei chegando a uma conclusão de que a chance de ter sido feita por CGI é assim 90%, no mínimo 90%. Entretanto, é, eu não sou desses céticos que já consideraram a questão fechada. Então eu deixo em aberto e espero que mais investigações sejam feitas. De qualquer forma, eu não vou ficar aqui falando muito. Vocês, por favor, vocês podem, quem não viu ainda, entre no link que eu vou deixar na descrição e vocês podem assistir esse documentário que eu fiz a respeito. Bom, voltando aí ao Tomio Maruyama, o Rico Murase, que estava na equipe de escavação que descobriu todos esses tesouros, ele disse que o comprimento da espada era tão surpreendente que sua equipe inicialmente pensou que eram várias espadas. Ele também pensou que eles haviam encontrado uma placa de bronze única. Ele disse, quote, era meu sonho desenterrar um espelho. Quem diria que seria algo tão incrível, reconheceu ele. Vocês sabem que a área da escavação agora ela está aberta ao público aos sábados de 12h30 até as 3 da tarde e no domingo das 10 às 15 horas. Claro que o caixão, o espelho e a espada não ficaram expostas no local da descoberta. Eles estão, por enquanto em poderio aí dessas instituições que estão fazendo uma restauração adequada. E o que são túmulos? Vamos falar um pouco mais desses túmulos, desses kofuns. Eu já estive 2 vezes no maior kofun do Japão, que é esse que vocês estão vendo, que eu vou falar mais a respeito, mas antes eu vou explicar o que são os kofuns. Os kofuns eles apareceram por volta do século IV. Eles são, então, enormes túmulos para governantes de altas linhagens sanguíneas, nobres. E os kofuns são frequentemente do tipo Zempo Koen Fun, ou seja, a parte da frente é quadrada e a parte de trás é redonda, como vocês estão vendo aí. E eles são feitos para serem vistos do céu. Vejam só, pelos deuses que eram capazes de voar. Vistos do céu, a forma desses kofuns é de um buraco de fechadura, como vocês estão vendo, ou de um vaso de maná. É isso mesmo, um vaso de maná. O maior kofun de todos, esse que vocês estão vendo aí na foto, é o chamado Daisenryo Kofun, que fica na cidade de Sakai, perto da estação de trem de Mozo, em Osaka, que é o túmulo do imperador Nintoku. Eu estive nesse local 2 vezes na companhia do meu colega explorador, o Alexandre Aki Watanabe. Nós estivemos lá 2 vezes explorando a área. Nós percorremos toda essa área desse maior kofun. Você pode ir a pé, você pode percorrer toda a área em torno. Nós fizemos isso. Nós estivemos lá dentro também. Infelizmente, a área interna, onde vocês estão vendo aí esse buraco de fechadura, é proibida a visitação. Mas vamos falar mais a respeito disso. Ele foi construído no século V em homenagem a Nintoku. O Nintoku ele foi um imperador lendário, foi o 16º imperador do Japão. Ele foi entronizado no ano 313, aos 24 anos, e reinou durante
longuíssimos 86 anos, até sua morte em 399, quando ele já tinha 110 anos. Esse Khofun ele mede espantosos 480 metros de comprimento, 300 metros de largura e 35 metros de altura. A base desse Khofun a base é tão extensa que conteria a grande pirâmide de Gizé, no Egito, e, como vocês estão vendo nessa ilustração, ainda sobraria espaço para conter a pirâmide do Sol de Teotihuacan. Agora, como eu falei, infelizmente o monumento está coberto por vegetação e árvores de grande porte que impedem uma visão geral de sua estrutura e, além disso, está fechada para visitação. E outra ainda, desde a década de 70, o governo japonês proibiu a pesquisa arqueológica nessa área. Então, imaginem que nesse Khofun esse Khofun jamais foi escavado por motivos sagrados e por outros motivos que nós não sabemos. Eu especulo aqui que ele deve conter tesouros, objetos, talvez até mais incríveis do que esses que foram encontrados agora no Tumil Maruyama Túmulos, que, como vocês viram, é um Khofun muito menor em relação a este. Um Khofun de uma importância também muito menor. E num Khofun de uma importância tão menor foram encontrados objetos tão incríveis. Eu fico aqui imaginando, né, o que poderia conter este Khofun, que tipo de tesouros poderia estar lá. O corpo do Nintoku está na parte circular deste Khofun. Vocês podem ver aí, 3 fossos circundam o Khofun. E o acesso público, como eu falei, ele só é permitido nas áreas em torno, e foi onde nós nos restringimos, né? Mas tudo que nós pudermos, nós tivemos acesso para ver, nós vimos. Aqui nessa foto vocês veem a Praça de São Pedro no Vaticano. Curiosamente, tem o mesmo formato dos Khofuns do Japão. Poucas pessoas se deram conta disso. Essa forma, então, ela é uma forma sagrada universal. Por que será que tanto o Vaticano, que está a centenas de quilômetros de distância, tem o mesmo formato dos Khofuns no Japão? Seria o formato, então, mais provável de uma jarra de maná? Ou seria o símbolo da fechadura, já que o Vaticano está relacionado à chave que liga e desliga a terra e o céu, a chave que foi dada por Jesus Cristo a Pedro. Seria essa o significado? Seria essa a relação? Será que o Japão teria alguma conexão judaica cristã? Bom, essa questão está no meu livro. Está no meu livro As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. Eu vou deixar também aí o link. Nesse meu livro eu explico tudo a respeito e trago informações e revelações que certamente, praticamente, nunca ninguém ouviu falar. Então, se vocês querem saber mais a respeito, por favor, leiam o meu livro. Foi publicado pela editora do André de Pierre, a editora Enigmas. Mas voltando aos Khofuns. Então, como eu estava falando, dentro dos Khofuns você encontra tesouros como espadas, geralmente são espadas, armaduras, espelhos de bronze, joias, ferramentas de ferro e metal. O ferro ele era colocado porque ele era um metal precioso na época, já que pouca gente possuía ferro, só a classe dominante praticamente que detinha o ferro.
aqui estou eu de frente, então, ao Kofun. Aí, esse Kofun do Imperador Nintoku. Né? Uma foto foi tirada pelo meu colega, o Akio. Nessa parte vocês podem ver que é a parte da frente do Kofun. E você só tem acesso até essa área, infelizmente. Né? Infelizmente. Espero que futuramente eles possam abrir, né? Para que a gente tenha acesso, então, ao Kofun, não é mesmo? Bom, gente, então eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês alguns lugares em que eu estive. Aqui estou eu, num monumento ficar bastante próximo até ao local onde foi encontrada a espada. Esse local ele é o Masuda no Iwafune, um local realmente um dos mais incríveis que eu visitei. Eu já escrevi artigos extensos a respeito, então não vou ficar aqui detalhando muito. Eu vou deixar até alguns links, então vocês podem acessar e ler a respeito. Masuda no Iwafune, que significa navio de pedra Masuda. Obviamente que não era um navio. Deram esse nome porque lembravam as formas de um navio. Mas o fato é que ninguém sabe, ninguém tem a mínima ideia o que era esse monumento, por que ele foi feito, para quê. E só existem especulações. Alguns dizem que na verdade é uma obra inacabada. Como vocês podem ver na parte de cima, tem duas cavidades e dizem que essas cavidades talvez eram para abrigar corpos de algum nobre. Então ele ficou inacabado. Ou algumas pessoas também dizem que esse era uma espécie de observatório astronômico, já que algumas linhas, por exemplo, essas linhas que vocês estão vendo da parte de cima coincidem com as linhas do solstício. Então existem todas essas especulações, né? Mas para passar mais alguns detalhes, esse monumento ele fica no topo de uma colina repleta de taquenocos, como você pode ver, bambus. É uma floresta de bambus, um bambuzal tremendo que tem em torno. Ele fica no meio de um bairro residencial na vila de Asuka, no distrito de Takaishi, aí em Nara. Como eu falei, não muito distante do Tomio Maruyama Kofun. Ele foi esculpido em um único bloco de granito de 800 toneladas, é isso mesmo. 800 toneladas. Ele mede 11 metros de comprimento, 8 metros de largura e 4 metros de altura. E é aplainado no topo, onde há essas duas cavidades quadradas vazadas e recortes de treliço em relevo nas laterais. Ele, sem dúvida, evoca uma alta civilização desconhecida que desapareceu sem deixar vestígios. Aqui vocês podem ver a parte de trás, eu aí em frente à parte de trás deste fantástico monumento. E vocês podem ver essas partes em que se destacam quadrados e retângulos em alto relevo. Não se sabe se essas esculturas, esses alto-relevos, eles foram feitos propositalmente para dar algum tipo de escrita, algum tipo de mensagem, ou, na verdade, eles são restos de algum desbaste que estava sendo feito na pedra. Pode ter sido isso também, mas realmente não se sabe, não se tem a mínima ideia de como é que, da finalidade, de como é que foi feito, que instrumentos usaram para esculpir o granito, que é uma pedra muito, muito dura. E aqui eu estou diante de um outro monumento que não fica exatamente em Nara, ele fica em Hyogo, mas não é muito, muito distante não chega a ser muito distante. Esse monumento ele se chama Ishino-Houden, literalmente Salão do Tesouro de Pedra.
e um dos maiores e mais antigos quebra-cabeças da história e arqueologia do Japão. Então ele fica na região de Kansai, no bairro de Amidacho, na cidade de Takasago, província de Hyogo, que, como eu falei, não é tão distante, apenas 100 quilômetros de Asuka Inara. Essa pedra foi esculpida em hialoclastita, que é um tipo de pedra hidratada, rica em vidro vulcânico preto, formada durante erupções vulcânicas subaquáticas ou subglaciais há 70 milhões de anos atrás. Essa pedra magnífica mede 5,6 metros de altura, 6,5 metros de largura, tem uma profundidade de 7,5 metros e pesa nada mais nada menos do que 500 toneladas. Isso a torna maior do que qualquer uma das pedras usadas na construção da Grande Pirâmide de Gizé, já que a maior das pedras da Grande Pirâmide pesa 80 toneladas, enquanto os blocos típicos dessa pirâmide pesavam aí entre 6 e 10 toneladas. Na parte de cima vocês podem notar que existe até uma árvore e alguma vegetação. É isso, porque é um monumento tão antigo, ninguém sabe também exatamente quando foi construído. Alguns dão aí mais de 2 mil anos de idade para esse monumento. Vocês podem ver na parte de cima que se acumulou terra e nessa terra cresceram uma vegetação aí razoável e até mesmo uma árvore. Eu também não vou entrar aqui em detalhes a respeito, teria que ficar horas falando desse monumento. Eu já escrevi vários artigos, também vou deixar os links para vocês podem conferir mais detalhes. Até mesmo a revista Enigmas publicou uma matéria minha a respeito. Então, eu publiquei também matérias no site Ancient Origins, publiquei em revistas em língua inglesa. Então vocês podem conferir essa matéria em detalhes. Aqui mais uma foto e tem muitas outras fotos, vocês podem conferir depois. Esse aqui também é um outro monumento incrível que parece ter sido feito por gigantes, né? Onde é que eu tirei essa foto? Estou diante do quê? Estou diante de um muro no Castelo de Osaka. O Castelo de Osaka que fica no sul da ilha de Honshu, que foi a capital do Império do século V e hoje é a terceira maior cidade do Japão, depois de Tóquio e Yokohama. Quer dizer, Osaka, né? Que fica no sul da ilha de Honshu. Osaka é a terceira maior cidade do Japão, depois de Tóquio e Yokohama. E nesse castelo de Osaka encontram-se muralhas ciclópicas, que lembram as de Baalbek, lembram do teatro de Baalbek no Líbano, como vocês podem ver. Eu estou diante aí de uma pedra do castelo, chamada Pedra de Takoishi. Tako é povo, chamada Pedra do Povo. A maior pedra do castelo, ela mede 59,4 metros quadrados de superfície e tem 108 toneladas de peso. Além da Pedra do Povo, a muralha que inclui o castelo inclui ainda 4 pedras colossais com mais de 100 toneladas e 15 pedras com mais de 50 toneladas. Aqui eu estou diante de uma outra pedra do castelo, que chama Pedra de Higoishi. Fica na entrada Kyobashi-guchi do castelo. Essa pedra tem uma superfície de mais de 54 metros quadrados e seu peso é de 120 toneladas. A pedra veio da ilha de Shodoshima, localizada no mar interior de Seto, parte da atual prefeitura de Kagawa, antiga prefeitura de Sanuki, a uma distância de 176 quilômetros. É isso aí. Essa pedra de 54 metros quadrados e 120 toneladas de peso, ela foi trazida de uma distância de 176
quilômetros. Eu pergunto a vocês, vocês acham que os caras na época trouxeram essa pedra arrastando, puxando com cordas a uma distância de 176 quilômetros? Se eles fizeram isso, realmente são verdadeiros heróis. Aqui eu estou diante de uma outra pedra gigantesca do castelo, que fica na praça Oteguchi Masugata. Ela fica logo depois do portão Otemon, que é o portão principal que dá acesso ao castelo. Essas pedras, e essas pedras elas se dividem em duas, né? A Ote Mitsuke-ishi e Ote Ninban-ishi, que são respectivamente a quarta e a quinta maiores pedras do castelo. Depois vocês vão ver a outra, com pesos estimados em 108 e 85 toneladas. Assim como a pedra de Rigo e outras do castelo, elas foram trazidas da ilha de Shodoshima. Aqui vocês estão vendo a outra pedra. Eu falei que eram duas, né? Aquela que eu estava naquela foto anterior, que pesa 108, é a maior, e essa é a menor, que pesa 85 toneladas. Então, essas pedras, tais como a pedra de Rigo e outras, elas foram trazidas da ilha de Shodoshima, localizada no mar interior de Seto, na antiga prefeitura de Sanuki, a uma distância, como eu falei, de 176 quilômetros. Pessoal, então eu vou deixar também um link para vocês poderem ler a matéria que eu escrevi a respeito desses achados extraordinários no Tomio Maruyama Túmulos. Ali tem as fontes todas, tem muitos outros detalhes, eu vou deixar os links, vocês podem conferir. E é isso, gente. Esperemos que haja uma mudança de paradigmas, que a arqueologia passe a reconhecer não só, como já está reconhecendo, essa descoberta está sendo reconhecida, mas que todos os detalhes, todas as informações, tudo que eles forem descobrir ainda a respeito, que eles divulguem de forma transparente, total, e que os meios acadêmicos parem de ocultar, de esconder ou fingir que não existem objetos que são chamados de all parts, parem de ocultar indícios da existência de gigantes, que já são tantos e tantos e tantos que não dá mais para esconder, como não deu para esconder neste caso. E a arqueologia, sem dúvida, está passando por uma completa reformulação e revisão. Seremos obrigados a reescrever a história, a pré-história. Muitos mitos serão agora considerados parte da história e não como meros mitos e lendas. Certamente teremos então, nos próximos meses e anos, muitas outras descobertas que serão tão incríveis como essa, ou até mais incríveis. Então, as perspectivas, se eles não adotarem uma política que já foi muito comum no passado, uma política de acobertamento arqueológico, nós teremos então, gente, muitas e muitas novidades extraordinárias. É isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, valeu. Se inscrevam no canal, deem um like e seja membro. Você também pode ser membro do canal e puder dar um apoio. Qualquer apoio que você puder dar ao canal será muito importante. Obrigado a todos, gente. Até a próxima.